Sem dúvida nenhuma, o Brasil passa a ser o emergente da vez. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta. Em mais uma semana que o nosso principal índice nos entrega um movimento ascendente, um pouco mais lateralizado em relação à situação das 2 semanas anteriores, mas mesmo assim ainda entregando alta e, sem dúvida nenhuma, continuamos finalmente como protagonistas, né? Viemos praticamente todo o segundo semestre do ano passado sofrendo agruras, especialmente pelas mazelas, que a gente fala quase que semanalmente aqui para vocês, mas finalmente parece que esse vento virou e as coisas começaram a caminhar um pouco melhores por aqui. Tem alguns fatores que talvez possam nos deixar um pouco mais otimistas. Eu já mostro o gráfico para vocês e o tipo de formação que me antecipa a possibilidade da continuidade de alta, mesmo tecnicamente tendo chegado muito próximo daqueles 114 mil pontos que eu citei já algumas semanas atrás, que era o alvo desse movimento. Me parece que é apenas uma parada, né? Provavelmente iremos ainda continuar ascendendo um pouquinho mais. E essa semana o maior destaque foi, sem dúvida nenhuma, a reunião do cupom, onde o Banco Central entregou basicamente o que se esperava, que era 1,5% de alta, né? Nossa taxa de juros aí a 10,75%, não tem nenhuma novidade aqui, e a grande expectativa na realidade estava ligado ao viés que fosse deixado em relação ao discurso dos membros do comitê para a próxima reunião. Então a gente está sempre trabalhando o que está por vir, né? A decisão em si, ela simplesmente confirma ou não uma expectativa do que está por vir. E baseado em algumas possibilidades, entre elas a quantidade de chuvas que está deixando o nível das usinas bastante confortável e a grande possibilidade de voltarmos à bandeira verde praticamente no Brasil todo em relação à energia, que tem um grande impacto sobre a inflação brasileira. Isso, ponto positivo número 1. O dólar nesse patamar que está agora, 5,30, até talvez um pouquinho mais baixo, confirmando-se essa tendência, também tem um elemento muito pesado na cesta de produtos importados e, por consequência, também na formação da nossa inflação. E mais alguns elementos favoráveis já projetam a possibilidade de sairmos da casa dos 2 dígitos, inclusive aproximando-nos muito mais da meta do que estávamos. E se a inflação projetada ficar na faixa entre 6 e 7, também já se ventila 2 possibilidades. A primeira, a próxima reunião não ser mais 1,5% de alta, talvez somente 1. E a partir disso, uma estabilidade e até, confirmando-se essa expectativa de inflação mais controlada, ainda dentro de 2022, a retomada do ciclo descendente da taxa de juros. Isso é uma excelente notícia para a renda variável, porque, sem dúvida nenhuma, taxa de juros alta, produtos de renda fixa bastante robustos, bastante agressivos, competem invariavelmente com ativos de risco, seja em bolsa de valores, até mesmo fundo imobiliários, que competem sob o ponto de vista de yield, né? Os investidores geralmente querem um prêmio de risco e acabam também forçando os fundos imobiliários um pouco mais para baixo. Então, com uma visão de inflação mais baixa, uma curva de juros que pode começar descendo em 2022, o mercado também já antecipa isso e também já bota um pouco mais de combustível. Os fatores que eu falei já na semana passada, ligados ao fluxo, principalmente o nosso fluxo estrangeiro, que está muito forte, permanece forte. Nós tivemos uma das maiores entradas de estrangeiros dos últimos anos agora em janeiro na nossa bolsa. Está confirmando essa migração para emergentes e hoje, sem dúvida nenhuma, o Brasil passa a ser o emergente da vez, tendo em vista que a Rússia ainda está no imbróglio com a Ucrânia, a China é a China, né? Sempre é uma insegurança em relação a como se coloca dinheiro lá, a Índia com problemas, a África do Sul com problemas em relação à Covid e demais emergentes, cada um com suas mazelas também, deixam o Brasil, apesar dos pesares, numa situação até um pouco menos pior, digamos assim, e além disso é o maior mercado, tem a maior liquidez e o dinheiro gosta disso, né? Ele gosta tanto de aterrissagem como uma saída rápida. Então o Brasil passou a ser talvez um dos players mais importantes e justifica-se todo esse processo que está acontecendo agora.
E eu já vou mostrar para vocês aqui nos gráficos também o que acontece com o DI, também ainda em consequência desse novo viés, dessa nova expectativa. Mas deixa eu botar aqui o gráfico do Ibov, onde o que a gente vê? Aqui um movimento super clássico, né? Nós vem com alguns dias de alta, como a gente pode verificar aqui no gráfico, bate muito próximo lá do 114, praticamente, né? Na máxima aqui foi a 113.800, que era a nossa expectativa em relação a esse movimento de alta. E olha só o que acontece na prática, faz uma correção, ele vem muito próximo da média de 21 períodos, mas o elemento que eu quero chamar a atenção de vocês, que é o principal dessa análise, é a queda de volume. Quando viramos tendência, os preços estão acima das médias, tanto de 55, 21 e de 9, elas alinhadas no sentido ascendente, e vem uma correção com volume descendente, isso chama-se de pullback. Não é uma virada de tendência. E olha o que acontece no pregão, especificamente de hoje, onde no intraday sofremos pressão vendedora, vem uma recuperação de preços. Nesse momento, inclusive, estamos operando aqui em leve alta, já esteve um pouquinho mais alto. Possivelmente fecharemos aqui com a formação de um martelo e abrindo a possibilidade de mais um pivô de alta. Este pivô confirmando-se, nós temos a casa dos 116.500 e na movimentação final de 120 mil pontos. No gráfico semanal, se projetarmos o pivô semanal, também coincide lá nos 120 mil pontos. Então, eu não me surpreenderia se porventura o nosso principal índice, o índice Bovespa, não viesse testar nas próximas semanas ou no rompimento de pivô os 120 mil pontos. Então vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo com a moeda estrangeira, com o dólar. O dólar veio fazer aquele movimento que eu venho também antecipando já há algumas semanas aqui para vocês, que era aquele pivô de baixa. Esse pivô de baixa projetava os preços até a faixa aqui abaixo dos 5,30, 5,27 para ser um pouquinho mais preciso. Veio lá no 5,28,20. Agora faz também um movimento clássico de repique, onde corrige um pouquinho, bate na média de 9 e se voltar a corrigir, monta mais um pivô de baixo. Aqui o movimento poderia buscar os 5,20. Eu também não me surpreenderia se atingíssemos novamente esse patamar aqui no dólar em relação ao real. E dentro dos indicadores aqui de dentro do mercado, olha só o que já aconteceu ontem, né? Quando já se tinha a notícia de que o Banco Central talvez amenize o processo de correção, de aumento das taxas de juros. Olha só o que aconteceu com o DI a partir disso. Chegou a abrir em gap muito próximo dos 11. Vocês devem lembrar que eu estava nessa torcida, né, em relação à nossa taxa, quem sabe, vir muito próximo de 11 até abaixo disso. Isso é mais um elemento que colabora com a possibilidade de melhora dos ativos de renda variável. Hoje, em linha, né, dólar subindo, bolsa praticamente de lado, agora sobe um pouco aqui, mas nada que impressione. Então, eu ainda estou apostando na possibilidade de vermos esse patamar de 11 aqui ser perdido. E isso tudo ajuda na tomada de decisão em relação a fluxos de caixa um pouco mais longos. E quando vamos falar de Bolsa Americana, deixa eu colocar aqui o gráfico para vocês. Olha o que acontece com o Dow Jones. Nós temos um movimento muito forte de recuperação, depois de ter perdido o fundo anterior. Nos últimos dois pregões corrigiu um pouquinho e hoje já coloca aqui uma pequena recuperação de 0,27. Não muito diferente acontecendo com o S&P, mas depois eu quero mostrar especialmente o gráfico da Nasdaq para vocês, em função até de elementos na área de tech que apanharam muito, né? Capitaneados pelo Facebook, que caiu mais de 20% nos últimos dois pregões, fazendo a empresa perder quase R$1 trilhão em valor de mercado. Zuckerberg chegou a sair fora da lista dos 10 homens mais ricos do mundo. Coitadinho dele, né?
mas quem sabe, né? Necessariamente não é uma tendência, sim, podemos estar diante de uma oportunidade. Mas repare que Nasdaq também dá uma recuperada hoje, um pouco mais forte, aqui já mais puxado pela Amazon. A Amazon entregou um resultado espetacular ontem, então totalmente o contrário do que se observou no Facebook. Então, Jeff Bezos muito mais rico e o Zuckerberg um pouquinho mais pobre, né? Até parece uma ironia isso aí. Mas o fato é que o mercado americano ainda está um pouco mais atrasado nessa semana, em função dessas correções mais fortes que nos ofereceram, mas hoje o viés já é de retomada de alta. E o fato de lá fora termos uma retomada de alta, os elementos aqui não terem alterado, pelo contrário, até somaram-se alguns elementos mais positivos dentro do nosso composto, me fazem acreditar que com a formação daquele pivô de alta que eu mostrei para vocês, que vamos a 116, quiçá, né, até 120 mil pontos, que seria uma recuperação já bastante razoável, principalmente para quem estava há poucas semanas atrás flertando com os 100 mil pontos. Você concorda comigo? Escreve aí embaixo, dá sua opinião. Eu sempre gosto dessa troca que a gente faz aqui todas as semanas. Se está otimista, se acha que dá para buscar o 120, se fica de lado, ou até mesmo se a alta acabou, né? Bateu 114 mil, ou muito próximo de 114, e agora possamos esperar por alguma correção. Escreve aí, adoro interagir com vocês aqui no nosso canal. Desejo a todos um ótimo final de semana. Se gostaram, dão um like, inscrevam-se. Não deixem de fazer parte do nosso grupo do Telegram, está tudo aqui abaixo para vocês. E espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!